Muito bem, vamos continuando aqui com a quarta parte do livro O Drible de Sérgio Rodrigues, capítulo esse chamado Por que Peralvo não jogou a Copa, parte 2. A sorte de Peralvo no América, lembra que o Peralvo tinha chegado lá no América do Rio, né? Em 62, começou a virar quando o Martim Francisco assumiu o comando técnico do time. A maior promessa de craque da história de Campos Sales estreou entre os titulares na partida em que o América bateu por 2-1 o Bom Sucesso. Peralvo não marcou, mas os 2 gols seriam de jogadas suas, tomou conta da posição. Bom, o Peralvo vai se transformar num grande jogador lá no América, né? Lembra que graças ao o Murilo Filho virou dirigente do América. E o Peralvo, que fazia muito sucesso com a mulherada, lá em Merequendu, também passou a fazer sucesso com a mulherada no Rio de Janeiro. E esse Peralvo, ele estava envolvido com uma moça que era filha de um coronel, tá? Chamado Eucaristo Batista, que é o trecho segundo que você está vendo aí, racista juramentado e assassino do Kruder Ed Nelson. Gente, essa cena eu preciso contextualizar, é uma cena um tanto pesada, né? O Peralvo, ele estava transando com a filha do Eucaristo, chamada Vange, na frente do pai. O pai teve um AVC e não podia reagir. E aí por isso que o Murilo diz que ficou com vontade de rir da cena. O coronel Eucaristo Batista, racista juramentado e assassino de Ed Nelson, obrigado a ver a filhinha se lambuzando em sua própria cama com aquele cruzamento de Grande Otelo com Wilson Grey. Bem feito, bem feito. O próprio Murilo não gostava muito do Eucaristo Batista, tá? Por esse comentário. Bom, lembra que o Peralvo, ele tinha aquela faculdade de estar um segundo à frente dos outros. Então, ele estava almoçando, o Murilo estava almoçando com o Peralvo, e o Peralvo disse, olha a faca. Na mesma hora a faca escorregou da minha mão e caiu com estardalhaço no piso de cerâmica. Porque até então o Murilo não acreditava naquela história. Eu vi com um segundo na frente e tal. Bom, virada de ano. Estávamos sentados na areia de Ipanema e nosso agregado Sarará, que é o Peralvo, porque aí o Peralvo, gente, só deixa eu explicar, ele começou a frequentar os lugares chiques no Rio de Janeiro, graças ao Murilo, certo? Numa rodinha em que eu vi o grande Milor Fernandes contar como ele e seus amigos tinham inventado o frescobol, quando veio se juntar ao grupo uma menina de biquíni amarelo com a cara da Audrey Hepburn. Decidi ficar mais um pouco, tá? Bom, essa menina é a Elvira. Alguém se dirigiu a ela chamando-a de Elvira. Aquela menina com sotaque carioca e cara de bibelô acabava de voltar da Bahia, onde havia trabalhado como colaborador e aprendiz de Verger, o fotógrafo e etnólogo francês apaixonado pela cultura negra e pelo candomblé. O Verger, sim, existiu. E agora vamos saber quem é Elvira. A gente sabe que Elvira é mãe do Neto, foi mulher do Murilo, mas como eles se conheceram, a gente está vendo agora. E o Murilo ficou apaixonado pela Elvira. E ficaram observando ela. Cada vez mais fascinado, cutuquei Peralvo e perguntei em voz baixa qual era a cor da aura do broto, né? Da menina de amarelo, que é a Elvira. A reação dele foi estranha. Qual é o problema? Nada. Abre o jogo, irmão. Não é nada. Não vejo nada. Lembra que eu te falei que tem gente que eu não consigo ver nada? Disse e se levantou para dar um mergulho. A reação estranha do Peralvo é um ponto que merece um grifo nosso. Segue. República do Peru foi a sede do Réveillon de 63, é um lugarzinho lá que eles estavam frequentando. Turibe e o Tibiriçá. Presta bem atenção nesse trecho.
Turíbio Tibiriçá, tenente do Exército, era diretor de futebol do América. Rui ria lívido, revirando os olhos. A voz de Peralvo o quebrou. Por que você não implica com alguém do seu tamanho? Você ouviu, Tibiriçá? Quer posar de machão, escolhe alguém do seu tamanho. Aqui, ô filhote de Deus me livre, você acaba de se... Não pisa no América nunca mais. Nesse momento, Elvira emergiu do elevador, vestido branco acima dos joelhos, olhando meio espantada para o valentão bufante que ia embora. Pronto, pensei. 63 já pode começar. Gente, aqui é o seguinte, teve uma espécie de uma discussão ali entre o Rui, que era o conselheiro do América, e o diretor de futebol chamado Turíbio Tibiriçá, que era tenente do Exército. E o Peralvo se meteu na briga dos dois, dizendo assim, ó, cara, né, procura alguém do seu tamanho aí e tal. Falou, não, bicho, você não pisa mais no América. E de fato, o Tibiriçá vai mandar o Peralvo embora do América. Por outro lado, Elvira aparece e a virada de ano de 62 para 63 marca o início do namoro entre Elvira e Murilo. E está dizendo assim que o Murilo está contando que o ano começou maravilhoso. Assim, eu e Elvira Lobo nos beijamos pela primeira vez na areia da praia, quando os fogos anunciaram a meia-noite. Dias depois, o Mário Filho me ofereceu uma coluna diária assinada no Jornal dos Esportes. Decidiu batizá-la de Dickensianas porque ele era o Dickens de Campos Sales. Só uma coisa, lembra lá nos vídeos anteriores, nos capítulos anteriores do livro, em que o pai, né, o Murilo, falou pro neto assim, olha, esse livro, porque Peralvo não jogou a Copa, é a minha história, é a sua história. Vamos lá. Peralvo foi escorraçado do América por Tibiriçá sob uma alegação escrota de quebra de contrato. No fim, foi para o clube de São Januário, que é o Vasco da Gama, onde ganharia o dobro do que ele pagava em Campos Sales. Beleza, então, o Peralvo vai trocar de time. Só não esquece que o Peralvo chegou em 62 no América, 63 ele foi para o Vasco. Eu não era mais um boêmio. Tinha amadurecido e trocado a esbórnia juvenil pelo amor de uma única mulher. Normal. Estava me aproximando dos 28 anos. Peralvo só agora ia completar 18. Então ele está dizendo, ó, parei agora de sair com a mulherada, eu só quero saber de Elvira. E o Peralvo continuava amigo do Murilo, né, e convidava ele para sair junto, né? Ó, os convites que eu lhe fazia por insistência da própria Elvira para jantar ou ir ao teatro conosco, o programa de casais que levasse Dulce ou qualquer outra namorada eram recusados. Eu sabia que não era só isso. Parecia haver naquele afastamento questões mais amplas. O Murilo ficou invocado com o Peralvo. Tinha algo a mais, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Em abril, depois de sofrer num treino uma grave ruptura dos ligamentos do joelho direito, vieram me contar que o Peralvo tinha caído em depressão. Fui procurá-lo em sua nova casa no Rio Comprido, tinha dois intuitos. O primeiro era fazer Peralvo entender que voltar para Ameriquendu estava fora de questão. Ou seja, o Murilo queria que o Peralvo continuasse no Rio de Janeiro, né, não desistisse do futebol. O segundo era comunicar meu casamento. Silvio e o Alírio, que eram colegas dele, tinham me parabenizado com a devida efusão, alegria. A reação de Peralvo foi diferente. Eu devia ter te contado antes. A Elvira tem aura de luz negra. Lembra da faculdade do Peralvo de ler a aura das pessoas? Então, Peralvo podia fazer qualquer coisa que eu o perdoaria, menos se meter entre Elvira e mim. E você acha que eu estou preocupado com isso? Então, ó, o que vai deixar o Murilo invocado? O fato de Peralvo se meter com ele e a Elvira. Bom, segue. Era uma reportagem dominical de página inteira, assinada e com chamada na primeira, sob um título que tinha me custado uma boa meia hora. O mulato Peralvo volta a encher o futebol de magia branca.
Despejei tudo naquela edição de meados de fevereiro de 64 do Jornal dos Esportes. O poder de ler nas auras multicoloridas de companheiros e adversários. Tudo indicava incluir a Copa do Mundo da Inglaterra dali a 2 anos. Bobagem, Peralvo. Você está voltando de contusão, andava esquecido. Botei o seu nome no mapa de novo. Estou com medo, sussurrou. Gente, veja bem. Aqui nós temos um drible de Murilo em Peralvo. É uma espécie de traição. Só o Murilo sabia que o Peralvo enxergava, vivia, né, um segundo na frente. E como diz ali, ele despejou tudo. Ele resolveu contar tudo na edição do Jornal dos Esportes, que é um jornal que existe de verdade, claro, aqui está inserido no contexto da ficção. E ele contou tudo. E o Peralvo estava voltando de contusão, lembra? Né, que ele teve uma ruptura no ligamento dos joelhos. Pois é. Eu te botei no cenário do futebol de novo. Mas o menino está dizendo, ó, tô com medo. O encontro de Peralvo com Pelé teve como palco o Maracanã, num domingo do início de março de 64. Vasco e Santos iam abrir o torneio Stanley Rose. Eu não sabia que minha reportagem laudatória do futebol místico de Peralvo tinha plantado uma minhoca gorda na cabeça de Pai da Luz, massagista do Vasco e pai de santo num terreiro em Jacarepaguá. Muito menos que ele havia concebido um plano de ousadia inédita para aquela partida. Marcar Pelé espiritualmente. Olha só que coisa maluca. Segue. O Peralvo vai dizer para o presidente do Vasco que ele não ia conseguir. E o presidente do Vasco vai dizer assim, vai conseguir sim, sabe por quê? Porque se não conseguir, eu arranco a sua cabeça. Passou o primeiro tempo, o Peralvo passou o primeiro tempo jogando 2 partidas, uma contra o Santos e outra mais difícil, contra alguma coisa aérea e sibilante que o perseguia como um tufão teleguiado. Ele está lutando com o espírito lá. Intervalo. Sua exaustão física e mental era de quem tinha disputado uma partida épica inteira. E aí o massagista vai dizer para o Peralvo, filho, para de resistir. A entidade está revoltada porque nós não estamos cumprindo a nossa parte no trato. Se entrega, Peralvo. Bom, aí ele entra em campo, segundo tempo. Notou que quanto mais próximo se mantinha de Pelé, menos se desgastava. O craque do Santos, que é o Pelé, começou a errar jogadas fáceis. Então, aos 45 minutos do segundo tempo, o espírito brincalhão de Pai da Luz mostrou que não estava para brincadeira. Peralvo sentiu primeiro que ele, o espírito, abandonava os ombros de Pelé. Orgulhoso de tabelar com o rei, numa das múltiplas dimensões da eternidade, deu seguimento à jogada do adversário. Atenção! E disparou contra a meta de Ita, sua própria meta, entrando com elegância na área e deslocando o goleiro do Vasco com o toquinho no canto direito. Caiu desmaiado. Gente, o Peralvo fez um golaço contra o seu próprio time, tabelando com o Pelé. Tá? Segue. Nunca tinha havido um gol contra como aquele, nunca mais haveria outro. Ele se vingou, é muito orgulhoso, o espírito se vingou, é muito orgulhoso. Despediu-se, dizendo que o Vasco era coisa do passado, nada poderia redimi-lo mais, mas que não desesperasse. Então ele foi mandado embora do Vasco da Gama por causa daquele golaço contra. Certo? O Peralvo ganhou uma carona no Fusquinha, certo? Tá dizendo que o Fusquinha sumiu na noite. Uns 10 ou 12 rapazes com camisas do Vasco saíram de trás de uma banca de jornal. Alguns brandiam barras de ferro. Chegou o traidor. Enquanto lhes migalhavam as 2 pernas, ficaram repetindo que eram da Vascalhoada, a famosa torcida organizada. Foi assim que aos 19 anos Peralvo acabou para o futebol.
Então aí o fim precoce da carreira do Peralvo. A história do Peralvo continua, tá? Por que Peralvo não jogou a Copa? Lembra? Esse é o nome do livro. Nunca duvidei que, caso a vida seguisse seu curso normal, Peralvo teria sido maior que Pelé. Continuo a não duvidar. Teria sido. Peralvo passou por uma série de cirurgias. Ao deixar o hospital 2 meses depois, tinha mais metal do que osso dentro das pernas. Àquela altura, a confecção de biquínis de Elvira começava a crescer. Fiquei feliz ao constatar que minha mulher compreendia sem necessidade de explicação que eu simplesmente tinha que ajudar o infeliz ex-craque. Gente, bateu o peso na consciência. Tudo isso aconteceu por conta da reportagem do Murilo, lá no Jornal dos Esportes, falando sobre os poderes mediúnicos do Peralvo. Mais do que compreensão, Elvira manifestou um desvelo, um cuidado insuspeitado ao nosso hóspede. Que idiota eu era ainda de não ter constituído uma família de verdade com aquela mulher. Um dia Peralvo descobriu então que eu não era o único a me sentir culpado por seu infortúnio. Pai da Luz, arrependido, ofereceu-lhe abrigo no sítio que tinha em Jacarepaguá, onde operava um terreiro de Umbanda. Então, o Peralvo é cuidado pelo Murilo Filho. Terminou o tratamento, o Peralvo foi embora. Não me lembro de ouvir dele uma única palavra de agradecimento naquele breve diálogo de despedida. Impressionou-me como estava magro, envelhecido, mudado. Depois desse dia, não tivemos mais contato. Soube depois que Peralvo estava instalado como pai de santo auxiliar no terreiro de Pai da Luz e conquistara em pouco tempo uma reputação que superava a do anfitrião. Pelo menos era o que se dizia. Eu já não me interessava pelo que Peralvo fazia ou deixava de fazer. Minha dívida estava paga. Elvira estava grávida. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Agora, temos um comentário que vai mudar um pouco o rumo aqui das coisas. É um comentário relacionado com política. Nós já vimos, né, nos vídeos anteriores que o pano de fundo da história do Peralvo, aqui, do Neto, do Murilo, tem a ver com o momento político. É tentador pensar na trajetória de Peralvo como uma metáfora da situação política do país naquele ponto da história. Traçar paralelos desse tipo foi um passatempo para um bom número de jornalistas esportivos cariocas. O futebol paranormal do merenquenduano parecia prenunciar algo maior, um salto de qualidade que enfim transformaria o país naquilo que ele tinha potencial para ser, porém acabou não sendo. Lembra? Várias vezes aparece essa ideia, poderia ser, mas não foi. O fato do próprio Peralvo ser um simpatizante da esquerda contribuía para a imagem do ex-craque como símbolo de um país que, de repente, quando tudo parecia mais risonho, solar e bacana, degringolou, quer dizer, deu errado. Nós, os jornalistas, éramos os reis da metáfora, os sultões da alegoria, os imperadores da hipérbole, os soberanos da construção e da destruição de mitos. Segue. Quando em 68 veio o golpe dentro do golpe e a ditadura endureceu de vez, a brincadeira perdeu a graça. De um lado, porque ficou perigosa demais, do outro, porque Peralvo ia caindo no esquecimento como ex-jogador. Gente, deixa eu voltar aqui que eu apertei errado. Que brincadeira é essa? Os reis da metáfora, tá? Corriam até uns rumores. Lembra que o Peralvo virou pai de santo, né? Corriam até uns rumores de que aquele desgracioso mulato Manquitola, de carapinha furta-cor, oferecia mais do que consolo espiritual às impressionáveis senhoras da sociedade que batiam à sua porta. Ou seja, o sucesso dele com as mulheres continuava. E o golpe dentro do golpe é uma referência ao AI-5, certo?
que, em outras palavras, aboliu o Estado Democrático de Direito. Pesquisa aí na internet que vocês vão saber o que é. Tá? Segue. No dia 11 de junho de 70, quando eu, devastado pelo fim recente e turbulento de meu casamento com Elvira, estava no México pelo Jornal do Brasil, um consórcio ambicioso de grupos de luta armada sequestrou no Rio um embaixador alemão, que existiu de verdade. Esse embaixador existiu, esse sequestro aconteceu de fato. Foi só uns dias depois, a poucas horas do jogo com o Peru, que bateu lá no México a informação da morte de Peralvo. Segundo o comunicado oficial, havia se enforcado numa cela do quartel da Rua Barão de Mesquita. Acabou prevalecendo a versão informal de que seu envolvimento era inexistente e tudo não havia passado de mal entendido. Um mal entendido que fora suficiente para pôr em movimento a máquina de moer carne da repressão. Mesmo assim, não consta que tenha ocorrido a ninguém, além de mim, relacioná-lo à inimizade nascida no Réveillon de 63 entre Peralvo e o tenente Tibiriçá. Tá? Bom, resumindo, a morte de Peralvo aconteceu provavelmente por questões políticas. O Peralvo foi acusado de fazer parte do sequestro do embaixador alemão. Decifrar as auras de vermelho homicida dos torturadores era outra habilidade inútil. Acontece que o futebol pode espelhar a vida, mas a recíproca, por razões que ignoramos, não é verdadeira. Vamos interromper o nosso vídeo e já voltaremos para o quinto e último capítulo de O Drible, de Sérgio Rodrigues.